Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um NR para você, um podcast que vem atendendo às demandas de famílias, de professores, de pessoas que têm algumas dúvidas e vão mandando essas dúvidas para a gente e nós vamos sentando aqui no Complexo de Ensino Noel de Ramalho para falarmos um pouquinho sobre essas demandas. E hoje a nossa conversa vai girar em torno de alguns questionamentos dos trabalhadores, no caso dos professores. Nós iremos falar aqui sobre convenção, sobre cálculo de horas, enfim, algumas dúvidas que alguns professores nos enviaram. E para me ajudar nesse bate-papo importante, né, cheio de boas informações, eu tenho aqui Neide Araújo, nossa gestora de DP e RH, responsável por nosso setor de DP e do RH, especialista em gestão de pessoas. E para compor a mesa também temos o doutor Gilberto Brito, advogado, especialista em direito civil e direito do trabalho. Para a gente conversar, sejam bem-vindos. Obrigada por se disponibilizarem a estar aqui conosco e responder algumas perguntas, né? Nós fizemos aqui uma enquete junto aos nossos trabalhadores e aí agora nós vamos nos deter bem às orientações aos professores. Eu sei que existem aí algumas legislações que atendem a convenções que atendem ao professor e aos outros trabalhadores de maneira geral, também é outra, mas hoje as perguntas foram dos professores. Então nós vamos nos deter a esta seara, tá bom? A primeira pergunta... inclusive era uma dúvida bem que é comum, que eu escuto muito aqui entre os professores. Eu sei que antes existiam até questionamentos dos trabalhadores que diziam, olha, a CLT está propondo aí uma diretriz que não tem nada a ver com a minha prática. Foi por isso que foi criada a convenção? Como é que isso acontece? Não seria tanto assim, não chegaria a divergir tanto, né? Mas, de fato, esse acordo ou convenção coletiva, no caso dos professores, que é uma convenção coletiva, né, ele é precedido de várias reuniões e conversas entre representantes de ambas as categorias, tanto das escolas particulares, no caso, como dos professores. E há debates, né, cuja mediação é feita pelo Ministério do Trabalho, a fim de que, ao final, se chegue na elaboração desse documento. Então, não é algo imposto nem de uma categoria nem de outra, né? É um consenso. Um consenso, um ajuste, até chegar a esse documento. Legal. Então, hoje, a convenção se sobrepõe à CLT. Exatamente. Não é assim? Perfeitamente. Entendi. Outra dúvida que apareceu é com relação a férias. Como é as férias? Como é cálculo de férias? O que entra nesse cálculo de férias? Quantos dias de férias, se o professor tem a mesma condição de férias do trabalhador comum, né, de outras áreas? Existe distinção nesse gozo de férias, nessa quantidade de dias de férias e também de cálculo? Existe alguma diferença? Existe alguma particularidade? Bom dia, professora. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia. Existe sim. O professor, ele tem direito a 30 dias de férias, como todos os trabalhadores, mas ele tem direito a 10 dias de recesso. Dentro de um ano letivo. Então acaba que o professor tem 40 dias de descanso. Sim, né? Entendi. O recesso ele é remunerado normalmente, como os dias trabalhados, e os 30 dias de férias, eles podem sim ser parcelados, né? Após a reforma trabalhista, as férias elas podem ser parciais, não necessariamente serão 30 dias corridos. E qual é o mínimo, Neide? Que pode, porque eu sei que tem um mínimo, né? Tem um mínimo que pode tirar num período para deixar o outro para outro período. Minimamente, quanto seria? As férias podem ser parceladas em até 3 vezes, né? O primeiro período não pode ser menor do que 5 dias. Ah, tá. Né? Tem umas regrinhas, mas as férias podem ser gozadas de maneira parcial em até 3 vezes. Legal. Para alguns, legal. Mas para a escola, no âmbito escolar, não tem como a gente dividir em tantas vezes. E aí aqui a gente divide em 2, né? Isso. A gente tem uma pausa no meio do ano e uma pausa maior no final do ano. Que aí esse recesso, eu vi que você falou do recesso e que, assim, não há desconto. Ou seja, é um mês, dentro de um mês de trabalho do normal. professor,
ele tem quantos dias? 10 dias de recesso. E isso não altera a questão financeira de remuneração, não. E cálculo para férias? Eu sei que quando vai tirar as férias, tem muita coisa que o professor pode fazer durante o ano aí que acaba entrando nessas férias, não é? Sim, sim. Toda remuneração extra, computada no contra-cheque, no salário do empregado, ela conta para férias. Reuniões, planejamentos, aulas em campo, tudo que vem no contra-cheque, além do salário base, dos quinquênios, toda essa remuneração extra, ela conta para férias e conta para 13º também. Só fazendo um ajuste, que a gente tem que, como todo empregado, o professor tem também o seu período aquisitivo e o período concessivo. Sim, importante. É importante lembrar e falar sobre. Né? O professor entrou agora. Mas eu já tenho um recesso, eu vou parar. Não é por aí. Não há obrigatoriedade para isso. Você tem que integralizar o período aquisitivo para depois poder usufruir das férias. Aqui na instituição, como nós adotamos as férias parciais, nós dividimos as férias em 2 vezes. Né? Normalmente a gente dá 14 dias no meio do ano e 16 dias no final do ano, mais os 10 dias de recesso. O professor que entrou em janeiro, por exemplo, por vezes chega na minha sala no meio do ano, e minhas férias? Professor, você não tem período aquisitivo ainda para sair de férias. E quando a escola coloca de férias, mesmo sem o período aquisitivo total, existe uma proporcionalidade? Existe. Sim. E aí faz uma proporcionalidade deste pagamento, não do gozo também, né? Também. Tá. Então, por exemplo, o professor que entrou em janeiro desse ano, agora, ao final de dezembro, a gente vai dar aí férias de 16 dias. Esse professor vai receber essas férias? Vai, porque ele já tem cumprido o período aquisitivo para ter 16 dias de férias. Entendi. A gente opta, muito embora seja facultado ao empregador, 23 meses para poder liberar. Né? O pagamento das primeiras férias. Pode vencer. Minhas férias venceram em agosto, eu vou sair de férias? Não necessariamente. O empregador teria o prazo até julho do ano seguinte para liberar essas férias. Não é nossa prática. Né? Nós optamos por, sempre que possível, o empregado tem o período aquisitivo, a gente já vai liberando para as férias. Mas é uma prerrogativa do empregador, sim. Isso já nem se aplica tanto a professor, não é, Neide? Porque nós temos os períodos de férias coletivas que não dá. Por exemplo, um ano quebrado, como você falou, entrou em julho. O que acontece? Às vezes um professor sai, outro precisa entrar para substituir. E aí fica neste período quebrado. Ou maio, março, quebrado, no meio do semestre. No ano seguinte, ele vai sair nas férias coletivas. Exatamente. Não vai ter essa especificidade de liberação no período que entrou, não é? Exatamente. Perfeito. Outra dúvida que tem, gente, é sobre cálculo de horas de professor. Porque professor trabalha muito por hora, né? Tem professores que são de várias escolas da nossa cidade e que aí, às vezes, eles ficam com dúvidas. Como é feito esse cálculo de hora? E é normal, porque eu sei que existe o salário fixo, né? Em outros âmbitos, em outras instâncias trabalhistas. Existem salários fixos, né? Aqui na escola, para o professor, acontece nesse mesmo formato ou não? Tem outra regra? Posso falar sobre? O salário do professor ele é calculado de maneira diferente, sim. A convenção coletiva, que o doutor Gilberto explicou tão bem, né, ela estabelece um piso, né, um valor mínimo para as horas-aulas. E o professor, o mês do empregado de outra classe, é multiplicado por 5. Como é que é feito esse cálculo? Por exemplo, se trabalha 10 horas, né, então multiplica-se 10 pelo valor da hora-aula, né, que é estabelecido, o piso é estabelecido pelo sindicato, pela convenção coletiva, mas os empregadores têm a liberdade, desde que seja acima desse valor, de estabelecer o seu valor de hora-aula, né, por setor. É multiplicado a quantidade de horas que o professor leciona pelo valor da hora-aula e por 5,25. Esse 5,25 é a diferença? É o mês do professor. O mês do professor ele é calculado diferente do mês de outros empregados. O ponto 25, o mês normal, é calculado por 5. Ah, tá. O professor é 5,25, né? Haja vista que o professor acaba levando trabalho para casa. Então, o cálculo do mês do professor ele é um pouco maior que os demais. Também
Também tem o cálculo também tem a aposentadoria, não é? Que existe. Continua aquela história da regra da aposentadoria, que é diferente, doutor Gilberto? Isso, é uma jornada, em razão de todo o labor diferenciado que o professor exerce, considerando, lá no passado usava quadro negro, tinha a aspiração daquele pó, do giz, o trabalho, né, que o professor naturalmente leva para casa, como o Neide falou, né, de exercer correção ou elaboração de provas, né, em casa. Enfim, essa atenção maior já gerou o cálculo da hora diferenciado, e há também benefícios do ponto de vista previdenciário que são diferenciados, né? Então, o professor se aposenta com 57 anos. 25 anos E 25 anos, muito bem, né, de magistério. Então, é diferente do trabalhador geral. Apesar de que a tendência do ponto de vista previdenciário é sempre de ficar mais restritivo, né? O preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria, com o passar dos anos, por questões etárias e pela discussão da sociedade, ele vai mudando, né? E para o professor mesmo assim, ainda há esse critério diferenciado para ele. Compreendendo bem o processo, né, do trabalho que é desenvolvido por eles. E ainda sobre a remuneração do professor ser calculada de maneira diferente, o professor dentro do mesmo segmento, para cada 10 horas, ele é remunerado mais 1 hora. Então tem outro benefício. Tem, exatamente. Que é para isso. Por essa questão do trabalho que vai para casa, o planejamento, normalmente as instituições de ensino, elas remuneram os horários de planejamento. Mas a gente sabe que o professor leva correção para casa, elaboração de prova. Então, se um professor tem 10 aulas num determinado segmento, ele vai receber 11. Ele vai ser remunerado por 11. A cada 10 aulas... Se tem 20, vai receber 22 e assim sucessivamente. Então, ainda tem essa diferença também. Essa remuneração que você citou, ela acontece muito nas escolas... quando este planejamento não é feito dentro da jornada, né? Porque tem escolas que têm o plano dentro da jornada. Isso. Mas quando ele é marcado para fora, no outro turno, em outro dia, tipo um sábado, aí é que ela tem a remuneração. E também existe a possibilidade de banco de horas, não é isso? Sim. De permuta por banco de horas, ou é permuta que se diz? Ou é o que? É criação? É compensação. É uma compensação. Perfeitamente. Perfeito. Faz com que o empregador também não tenha aquela obrigação de, eu vou ter de remunerar todas essas horas aqui. Você pode fazer banco permitindo que o empregado possa folgar mais adiante, né? Isso depende muito da negociação entre as categorias que vai estar, né, disciplinado no acordo coletivo. Entendi. Mas aqui... Ou convenção, no caso é convenção. A convenção. Aqui na instituição, o banco de horas, ele é feito essa compensação, mas sempre dentro do ano, não é isso? Não pode passar... Dentro do ano letivo. Entendi. Outra pergunta é sobre quinquênio. Alguns professores aqui no Noel de Ramalho já têm quinquênio. Aliás, muitos têm quinquênio. Porque o Noel de Ramalho tem mesmo essa história, essa tradição de manter os bons profissionais durante muitos anos. Então, tem gente aqui que já tem 10, 15, 20... E vamos parar por aí, né? 30. Tem gente que chega a 30. Eu soube de uma diretora que passou 60 anos, interinamente. Noilde Ramalho, professora Noilde Ramalho. E, assim, exemplo, né? Uma dama da educação, uma mulher à frente do tempo dela, que só ela passou 65 Não anos. À toa, passou mais de 65, né? Passou 65. Mais de 60. E 65 de direção, porque teve aí o período que ela esteve ainda enquanto professora, enquanto aluna. Então, assim, uma longa história dentro da Escola Doméstica de Natal, que é a base disso tudo, nossa, que hoje se chama Noilde Ramalho, em uma grande homenagem a esse ícone. É a nossa referência. Ela continua aqui com a metodologia noildiana, faz parte da nossa rotina. Então, pela história de vigência dos contratos trabalhistas aqui na escola, existem quinquênios. E alguns perguntaram, mas que é isso? Como é que eu faço para receber? Todo mundo tem direito? O quinquênio é um benefício, né? Pode-se dizer assim, mais um garantido ao professor, né? Há alguns anos, eu não sei. Isso também é previsto em convenção? Isso coletiva. Também vem... Ah, tá. A CLT, a legislação trabalhista, há alguns anos, prevê que o quinquênio ele é facultativo ao empregador, né?
Mas a convenção coletiva da classe dos professores estabelece que é obrigatório. Então, o professor, para cada 5 anos de trabalho na mesma instituição, ele vai adicionando quinquênios à sua remuneração. 5 anos vai receber 5% a mais do salário. 10 anos, 10% e assim sucessivamente. A cada 5 anos se acresce o quinquênio na remuneração do professor. Dúvida tirada. Outra dúvida que surgiu foi sobre afastamentos. Existem aí afastamentos distintos, né, por perdas de entes queridos. E a gente depois vai esticar um pouquinho sobre o que o Dr. Gilberto pincelou lá na frente, sobre os atestados, né? Do que eu posso acompanhar, do que eu não posso acompanhar, dias, mas enfim. Que afastamentos são esses? Eu sei que tem de casamento, eu sei que tem de perdas, né, de entes queridos, de gestante. Vamos começar por perdas. O afastamento por luto, a Convenção de Professores, ela também prevê um afastamento maior, né, por mais dias. Então, o professor, quando perde um ente, aí é próximo, primeiro grau? Parentes de primeiro grau. Pai, mãe, filho, cônjuge. É previsto um afastamento sem que haja desconto pela ausência por 9 dias consecutivos. Que bom, né? Porque aí dá a possibilidade do professor ele fazer todo esse trâmite burocrático de uma perda e viver um pouco esse luto, né? Essa dor de perda. E existe casamento? Casamento também não é só por motivos, né? Não vamos só para o trágico, para o triste. Não vamos só para o motivo triste. Casamento tem o mesmo período, né? Casamento do professor, ele pode ter as ausências abonadas por até 9 dias consecutivos à festividade, né? Ou seja, a lua de mel está garantida. É uma licença maior que o que se vê em outras categorias, que o normal são 5, 7 dias, o professor ele tem 9. Que bom. A CLT mesmo já prevê 2 dias de afastamento para o empregado. De casamento? Não, com relação ao afastamento para motivo de doença. Só prevê 2 dias. Isso. Ou seja, outro grande benefício. Um benefício que a gente percebe na convenção coletiva. Perfeito. E também tem o de gestante, né? As nossas professoras às vezes ficam na dúvida. Porque teve essa dúvida mesmo. Era 4 meses e aí muda, não muda. Como ficou com relação ao gestante? Os gestantes são 120 dias, como nas outras categorias. Existem casos específicos em que o próprio INSS ele reconhece uma licença estendida, né? Aí o Dr. Gilberto vai poder falar melhor sobre isso. A depender da demanda do bebê. Se houver a necessidade, aí a instituição recebe, o empregado vai comunicar, envia o laudo médico, né? Aí nossa querida Neide encaminha o INSS e aí há essa análise por parte da autarquia, né, do INSS para estender isso. Agora, um detalhe importante. Essa licença gestante, ela vai começar a ser computada a partir da alta hospitalar. Então, doutor Gilberto, isso é uma dúvida comum, porque foi todo mundo aqui com a barriga. Exato. Não posso parar, porque vai interferir na minha licença gestante. Não interfere. Não interfere. Então, houve uma intercorrência, o bebê nasceu, precisou passar 3, 4, 5, uma semana. Né? 5 dias, uma semana. Lógico que ninguém deseja isso, mas às vezes acontece uma intercorrência. Sim. E aí, o cálculo da licença, dos dias do afastamento, só vai ser iniciado a partir da alta hospitalar. Ou seja, então, diante de uma prematuridade. Perfeito. Isso não vai. A mãe não precisa se angustiar, porque ela terá os mesmos direitos das demais mães, independente do que elas tiveram, porque tudo depende da saída, né? Ou seja, tranquiliza o coração, que continua cobertada. Exatamente. Então, a mãe vai passar a usufruir desse benefício quando sair do hospital. E não quando o seu filho ou filha nascer. Entendi. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando de afastamentos, existem outros tipos de afastamentos, às vezes por atestado médico, uma cirurgia, né? Uma doença que exige que aquele trabalhador se mantenha em casa por mais dias, e às vezes esses dias são estendidos e passa dos 15 dias, entrando pela necessidade de ter que ir para o INSS. Isso.
tudo bem, passou, a instituição tem a obrigatoriedade de pagar os primeiros 15 dias, não é isso? Exato. A partir do 16º dia, passa para a obrigatoriedade do INSS. Mas e na necessidade de voltar? Acabou. Ou, não, fiquei boa. Como seria esse retorno? Tem regra ou... Não, beleza, tá ótimo, vou voltar. Arruma minha mala e venho aqui toda feliz e contente. Bem, há uma concessão do benefício. Geralmente o INSS estabelece um período, 30 ou 45, enfim, o período Vamos necessário. imaginar, 45 dias Isso. para a pessoa sair. Aí, Perfeito. ela tá boa antes. Exato. Se o empregado se restabelece antes desse período, tranquilamente ele vai entrar em contato com o INSS e vai comunicar que recebeu alta médica. Ah, doutor Gilberto, então ele tem que voltar para o INSS e não para o médico dele? Não, ele pode até pegar um laudo do médico que recomendou o afastamento, né, que declarou que precisava afastar, e pegar outra declaração dizendo que ele recebeu alta médica. E aí apresenta ao INSS, para que a autarquia entenda que o benefício vai ser encerrado ali, ele vai só ser remunerado pelo período que foi comunicado, né, antecipadamente ele vai ter que sair, então a partir dali ele se dirige ao empregador, ele retorna. Entendi. Se reporta ao RH para apresentar que está voltando. Até porque o RH deve estar de posse de um documento dizendo outra coisa, né? Que são mais dias e o empregador está voltando com antecedência. Isso, é uma dúvida muito comum, né? Dentre os colaboradores. O meu médico liberou para eu voltar. Eu quero voltar, meu atestado está previsto para 45 dias e com 30 eu voltei no meu médico e ele disse que eu já tenho condições de trabalhar. Então amanhã eu volto para trabalhar. E aí a gente diz, não é bem assim. Não é só arrumar a mala. Não é bem, a gente gostaria que por fosse. Nós, sim, arruma a mala e vem embora. Mas não é. A gente tem que se resguardar, né, enquanto empregador e resguardar o empregado também, né? Então, esse empregado, ele deve registrar no INSS a desistência do benefício a partir daquela alta, né, apresentar os documentos para tal. E se o afastamento for superior a 30 dias, ele tem que, antes de retomar suas atividades laborais, ter a liberação do médico do trabalho também. Só então... INSS e médico do trabalho. Isso. Agora, uma questão que é importante, aí no sentido inverso, que acontece até mais do que o retorno do empregado, é quando ele está afastado, nesse exemplo que a senhora mencionou, 45 dias, mas tem a necessidade de prorrogar. Sim, também e tem aí, muito. Pela alta demanda, né, de análise processual do INSS, o Instituto não consegue analisar o processo no tempo certo. A contento. Isso. E aí existe uma discussão relativa a limbo previdenciário. Nem o empregado consegue ser periciado, nem ele pode retornar ao trabalho. Isso. Como é que fica? E ele vai se prejudicar? De forma alguma. No limbo previdenciário, o empregador, no caso a instituição, se resguarda de todos os direitos e garantias do funcionário. Então, como se ele estivesse voltando. Vai ser feito uma espécie de contingenciamento. A empresa, a instituição sabe que pode ser que o benefício seja renovado. Pode ser. Mas, se não for, não se preocupe, empregado. Suas vantagens, todos os seus direitos e garantias estarão assegurados e o empregador vai recolher o seu contrato do mesmo jeito. Exatamente. Então, é importante dar essa tranquilidade para o empregado. Porque é bem angustiante, né? Quando se fala do INSS, a gente sente uma tensão muito grande por parte do empregado. Outra dúvida, gente, que surgiu é sobre... E agora a gente já está chegando no momento dele, do 13º. O que entra também para cálculo de 13º? E o que é 13º? Tem uns professores mais novos, pessoas jovens chegando aí de universidades, eles não estão ainda acostumados com isso, né? E o que seria? O que melhor dizer para eles? O 13º, como o próprio nome já diz, né, é uma 13ª remuneração no ano, né? Que pode ser parcelado, que é parcelado em 2 vezes. A primeira parcela, ela pode ser... Essa parcela, ela é obrigatória, Neide? Tem que ser 2 vezes? Tem que ser. A primeira parcela, ela tem que ser paga ao empregado até o dia 30 de novembro. Né? Os empregadores têm o prazo de pagar até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela, até o dia 20 de dezembro.
E há muita confusão quando se recebe o 13º, porque a primeira parcela, ela vem normalmente com 50% do seu salário bruto, sem nenhum desconto. E muita gente se assusta. Todos os descontos vêm na segunda parcela. E o que é que as pessoas esperam? A primeira parcela foi X, a segunda parcela vem X, aí vem menos. É porque os descontos obrigatórios de INSS e de imposto de renda vão ser debitados todos na segunda. Perfeito. E quando o professor, ele tem hora extra, ele tem... Hora extra não, substituição, aulas de campo, que aí acaba gerando outras horas que não aquela do turno, né, normal. Entra nesse cálculo de 13º também? Da mesma forma que entram para as férias, faz-se um somatório de tudo que foi pago extra e cria-se uma média, né? Chega-se a uma média. E aplicada também ao 13º. Ou seja, tudo isso que é feito fora da jornada comum, ele entra nesses cálculos todos, 13º, férias. E o que é muito comum também a gente ouvir, quando há uma remuneração extra, poxa, o meu desconto veio maior, veio descontando mais imposto de renda, a gente diz, o tributo, ele vai ser debitado como tem que ser. Isso. Mas a remuneração, ela também vai contar para 10º, para férias, para as outras. E só fazendo um registro, Neide, que parcela remuneratória, ou seja, que compreende o salário, ela tem que sofrer tributação. Então vai ter... não é opcional, renda, né? Não é. Não é. E tem a previdência, porque isso vai compor, né, a base de cálculo do seu benefício previdenciário. Exatamente. Então, não tem como se livrar. É diferente de uma indenização ou de uma gorjeta, um bônus ou uma ajuda de custo, que aí é um valor cheio. Aí sim, aí realmente é uma parcela que é indenizatória e ela, no caso, não sofre esse tipo de tributação. Entendi. Gente, as dúvidas são inúmeras, mas se a gente continuar aqui, a gente vai ter que chegar lá em dezembro do próximo ano. Mas eu vou aqui selecionar as próximas dúvidas e em um outro momento nós voltamos para conversar sobre isso. Agora, de antemão, eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer pela disponibilidade e agradecer por fazer parte desta equipe e por tornar o nosso complexo ainda mais profissional, ainda mais sério no que faz. Muito obrigada. Eu que agradeço e faço só mais um registro dessa importância de respeitar as normas coletivas, a convenção coletiva. O fato das garantias que a instituição, né, oferece ao empregado de dispor do parque esportivo, de ter esse acolhimento maior. Eu acho que é importante fazer esse registro. É verdade. Muito obrigado, professora. Obrigado, Neide. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de elucidar algumas questões que nós temos no dia a dia, no nosso fazer diário, né? Trabalhamos numa instituição que cumpre com todas as determinações da convenção coletiva, da legislação trabalhista. Buscamos trabalhar sempre de maneira muito transparente, né? A nossa gestão permite isso, né? É muito gratificante poder trabalhar assim. E vamos muito além, né? Como o professor Gilberto falou, a gente se preocupa com saúde do empregado, a gente se preocupa com bem-estar, está sempre em busca de melhorias para que as pessoas que fazem o Complexo Noel de Ramalho se sintam cada vez melhores aqui dentro. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Gente, respeito está acima de tudo, né? As pessoas precisam ser respeitadas e precisam respeitar todas as questões que envolvem uma convivência, seja ela trabalhista, seja ela social. Então, muito obrigada. E aqui ficamos. Eu sou Lucila Ramalho, diretora do Complexo de Ensino Noel de Ramalho. Tchau, tchau.